Nós vamos começar falando sobre determinantes. Embora determinante seja um conceito eminentemente algébrico, nós vamos abordar do ponto de vista geométrico. Sim, para dar uma mínima perspectiva histórica, o determinante surge naturalmente da resolução de sistemas de equações lineares. O caso 2 por 2 mais simples, já aparece lá no Ars Magna, Cardano, aquele que publica as fórmulas de resolução de equações de terceiro e quarto graus. Se você resolve um sistema de equações com números, você chega lá na solução, mas não fica muito claro que existe uma fórmula geral. Mas é natural você pensar assim, que é um sistema assim. Pode botar N equações, então vamos botar um caso assim mais simplesinho, né? Pega essas duas equações e tenta resolver. Resolvendo dessa maneira, deve sair uma fórmula geral para x1 e x2 em função de b1, b2, a1, a2, 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 né? Uma maneira natural é eliminar, supondo que tudo vai dar certo, vamos eliminar a variável x2. Então aqui a gente pode pegar isso aqui tudo, né? Multiplicar por A12 sobre A22 e subtrair. Você faz essa menos isso daqui. Então aqui você vai ficar com A11 menos A12, A21 sobre A22 x1. Aliás, aqui já vou botar no mesmo denominador, né? Aqui você foi feito para isso, né? Esse elimina esse, e aqui você fica com também colocando no mesmo denominador A22 B1 menos A12 B2 sobre A22. Bom, supondo que está tudo dando certo, podemos cortar esse cara daqui, e a gente tem então x1 igual a, vou botar assim, B1 A22 menos A2 sobre se você fizer a mesma coisa para calcular o x2, esse mesmo bicho aqui vai aparecer no denominador. Não que esse aqui não tenha sua importância, mas esse cara aparece no denominador. Se você fizer com 3, com 4, com N, tem um cara que aparece, vamos dizer, é evidente que aparece o mesmo cara no denominador aqui. Tem umas coisas menos evidentes que acontecem no numerador também, depois a gente comenta. Então esse cara bom, e claro, esse denominador aqui parece desde que ele seja diferente de zero. E aos poucos as pessoas vão se dando conta de que o sistema só vai ter solução, o sistema N por N só vai ter solução única, a solução vai existir e vai ter uma só sempre, se isso assim, esse cara que tem que aparecer no denominador é diferente de zero. Por algum motivo ele é chamado de determinante do sistema. Mas ele, para nós, ele apareceu quando nós tentamos
atribuir um certo volume, né, uma certa área, a um par de vetores, V1, V2. Nós tentamos atribuir uma área a um par de vetores, quer dizer, uma área ao paralelogramo formado pelos vetores V1 e V2, e estudamos isso, estudamos algumas propriedades e vimos que se V1 for igual a A1, A2,1, V2 igual a A1,2, A2,2, então essa área de V1, V2 com um sinal dava exatamente esse cara aqui, A11, A22, menos A12, A21. E também nota assim, né? O determinante. Então, talvez a gente tenha sorte e, se a gente deixar de lado a perspectiva algébrica e tentar atribuir a 3 vetores o volume do paralelepípedo que eles geram, talvez a gente chegue em algo parecido. Com isso, quem sabe até tem a ver com esse negócio aqui também. Então eu vou adotar esse ponto de vista. É claro que essa história, assim, historicamente, isso dá muitas voltas. Né? O determinante, dessa forma, aparece em 1500 e pouco, determinando 2 por 2, depois ele vai se desenvolvendo e lá para 1700, então, será que ele vai começar a tomar forma, e é também já em 1700 e muito, perto de 1800, por aí, que se tem essa interpretação geométrica do determinante. Então, de certa forma, vou inverter o processo histórico, vou partir do ponto de vista geométrico e tentar chegar em alguma coisa que preste. Então, o nosso ponto de vista é o seguinte: eu pego U, V e W, 3 vetores, e agora, acho que quando eu falar que estão em R3, eles são ternos ordenados, mas são vetores flechinha em R3. Tá? Então a gente tem aqui, sei lá, U, V, W, e aí a gente constrói um paralelepípedo com esses caras. Mais ou menos assim. E tenta atribuir um volume a esse paralelepípedo. Então, vamos tentar aqui criar uma função ômega de VW igual a volume esse paralelepípedo, ele é o conjunto dos caras da forma assim, RU mais SV mais TW com RST, os 3 no intervalo 0,1. Ou pensando assim, RST pertencente a R0,1 ao cubo. Você pode pensar assim, ó, é como se você pegasse aqui RST, aí pega aqui 1, pega esse cubo, formado aqui, aí pega no espaço aqui, você pega agora o VW, então os mesmos que nada, e transforma, como se você fizesse a transformação linear, que pega esse vetor é 1, esse é 2, esse é 3, leva o E1 no U, o E2 no V, o E3 no W,
E aí, esse cubo vira o nosso paralelepípedo lá. Então, eu estou interessado no volume desse bicho aqui como uma função de U, V e W. E a exemplo do que eu fiz com 2 vetores para a área, vamos começar tentando obter propriedades para essa função, de tal maneira que depois a gente possa concluir alguma coisa a partir das propriedades. Então, a primeira propriedade que nós vamos colocar é que ômega, talvez a propriedade zero que eu vou colocar é a seguinte: se esses 3 caras forem linearmente dependentes, sim, então o volume é zero. Então, primeira propriedade, ômega de U VW igual a zero se U, V e W forem linearmente dependentes. Essa é incontestável. Segunda propriedade já vai ter ela merece alguma controvérsia. Se você fizer ômega de TU VW ou ômega de U TVW ou ômega de UV TW, isso tem que ser T ômega de U V W. Aqui a controvérsia é a seguinte: quando T é positivo, razoável, você multiplica uma das dimensões por T, o volume sai multiplicado por T. O problema é que quando T é negativo, deveria botar um módulo. Se eu admitisse o volume como uma coisa sempre positiva, eu já vou meio que partir da experiência do caso de dimensão 2, em que a gente, em um certo momento, chegou à conclusão que era melhor abrir mão da propriedade de que a área tem que ser positiva para ganhar alguma coisa algebricamente melhor. Então, nós admitimos a área com sinal. Bom, a gente está fazendo a área com sinal, se a gente precisar da área mesmo, é só pegar o módulo. Mas a álgebra ficava melhor. Então, isso aqui eu vou meio que adotar em nome um pouco das vantagens algébricas que isso pode ter. Então, aqui passa a ser um volume com sinal. A terceira propriedade tem as mesmas, tão controversa quanto, que é ômega de U1 mais U2V W igual a ômega de U1V W mais ômega de U2 VW. Tem que valer também ômega de UV1 mais V2 W igual a ômega de UV1 W mais ômega de UV2W e ômega de UVW1 mais W2 igual a ômega de UVW1 mais ômega de UVW2. Essa aqui realmente ela só funciona se a gente admitir que o volume tem sinal. Porque a gente aprendeu isso no caso 2x2. Né? Quando você bota aqui o V1 e V2, fazendo a área. Então, a área de U com V1. Aqui tem U, aqui tem V1, aqui tem U de novo. Agora aqui tem V2, aqui é o U de novo. Essa área mais essa, tudo bem, dá igual a essa aqui, ó. Eu tiro esse triângulo aqui, coloco ele do lado de cá, e essa área é igual a essa mais essa.
Mas a gente sabe que a coisa não é tão inocente assim. Se eu tiver o mesmo U aqui, botar aqui o V1, aí U com V1 dá uma coisa assim, U, V1. Agora se eu coloco um V2 para cá, boto um aqui em cima, isso é bidimensional. Então, agora o V1 mais V2 é esse aqui. Olha só, esse paralelogramo, se eu prolongar essa reta para cá, esse paralelogramo aqui tem essa base e tem a altura, que é a distância entre essas duas retas. A altura desse paralelogramo é a mesma altura desse paralelogramo aqui. E esse paralelogramo de cá tem a mesma base que esse daqui e a mesma altura que esse aqui. Se eu pegar esse paralelogramo e andar com ele até aqui, ele fica aqui assim. Então, o paralelogramo com lados amarelos e o paralelogramo com lados laranja juntos dão esse paralelogramo aqui, em termos de área. Mas esse é a área de U com V1. Esse aqui é a área de U com V2. Então, a área de U com V1 mais V2, na verdade, é a área de U com V1 menos a área de U com V2. Então, para quem não pegou isso da primeira vez, última chance. Então, isso é uma paulada. Aqui, ou você realmente admite áreas com sinais, ou você vai ter que dizer que a área de U com V1 mais a área de U com V2, na verdade, a área de U com V1 mais V2, às vezes vai ser a soma, às vezes vai ser a diferença. E, na verdade, pode ser, na verdade, esse aqui pode levar menos, o outro mais, fica meio difícil. Mas, se a gente admite que a área possa ter um sinal, a coisa encaixou em R2. Aqui seria a mesma coisa, né? Você pode pegar um paralelogramo assim, com uma base aqui, um vetor para cá, depois pegar a mesma base, outro vetor para cá, o volume dessa com o volume dessa vai dar um volume assim. Mas se o primeiro vetor for aqui em cima e o segundo descer, quando você fizer o volume dessa base com a soma, que é menorzinha, na verdade vai dar a diferença dos volumes. Não sei se todo mundo enxergou isso. Coisas boas a fazer desenhos ou fazer um programa de computador que mostre isso em diversos casos, principalmente sentar a bunda e estudar, passar 2 horas pensando nisso. Nada substitui esse exercício feito sentado. Pode fazer andando também. Está muito bom para pensar. Bom, então, o fato é que eu vou tentar isso aqui pensando que essa propriedade, colocar isso aqui, admitindo que o volume possa ser negativo, parece ser um bom caminho. Bom, eu ainda não dei uma unidade de volume. Certo? O que falta aqui é dar uma unidade de volume. Estou dizendo que o volume tem essas propriedades, mas eu preciso dar a unidade. Significa o seguinte: pegar alguma coisa e dizer, o volume desse é tanto. Então, a unidade de volume, naturalmente, é o seguinte: você pega a base canônica, E1, E2, E3, e diz que o volume dela é 1. Se nós estivéssemos na Inglaterra ou nos Estados Unidos, obviamente, eu ia inventar uma medida de volume, sei lá, um paralelogramo todo esquisito, sei lá, que na Inglaterra fosse, sei lá, o tamanho do braço do rei, com o pé da rainha, com mais a cabeça do príncipe herdeiro, colocados num ângulo não sei qual. Isso ia ser a unidade de volume lá no Reino Unido.
nós vamos fazer uma coisa assim simples. Então, digamos que a gente quer um negócio assim. Vamos ver. Eu olho para isso e digo, já está no papo aqui a fórmula. Se eu tiver as coordenadas dos vetores, eu vou saber calcular o volume em função das coordenadas. Talvez uma primeira coisa para observar é o seguinte, é que se eu trocar a ordem de dois vetores, vai trocar o sinal. Porque olha só, imagina que eu tenho aqui ômega de UVW e vamos comparar com ômega de VUW. Vamos fazer o seguinte, ômega de U mais V W, esse cara é zero. Porque dois repetidos, linearmente dependentes, zero. Agora, usando essa propriedade 3 aqui, eu posso abrir aqui e posso abrir aqui. Então, isso aqui vai dar ômega de U mais V W mais ômega de V U mais V W. Agora eu posso abrir aqui. Isso aqui é ômega de U W mais ômega de U V W mais ômega de V U W mais ômega de V VW. Só que aqui tem dois repetidos da zero, aqui tem dois repetidos da zero. Essa soma aqui é isso, que é zero. Então, esse mais esse dá zero. Então, um é menos o outro. Então, trocando a ordem, o que significa que eu não preciso escrever aqui o seguinte, aqui ômega de E1, E3, E2 é igual a menos 1, que ômega de E2, E1, E3 igual a menos 1, e que ômega de E3, E2, E1 também é igual a menos 1. É claro que essa troca que eu fiz com U e V aqui, vale também com U e W, V e W, é o mesmo raciocínio, né? Por outro lado, se eu trocar duas vezes, o sinal volta. Quer dizer, se eu fizer ômega, se eu trocar o E1 com o E2, botar aqui E2, vai botar o E1 aqui, troca o sinal, mas se eu trocar de novo, botar o E3 aqui, o E1 aqui, isso aqui tem que dar 1. Tem mais algum? Tem, né? Deve ter mais um. Então aqui falta o ômega, E3, E1, E2, trocar esse deu menos 1, depois trocou de novo, tem que dar 1. Então esse volume com o sinal que eu estou procurando tem que ter essas propriedades aqui. A troca de sinal ômega de UVW igual a ômega menos ômega de VUW, ômega de WVU igual a menos ômega de UVW e ômega de UWV igual a menos ômega de UVW. Então vamos. Olha, eu acho que agora, se eu quiser olhar para os vetores, isso é assim, eu tenho o U tem coordenadas A11, A21, A31. O V é igual a A12, A22, A32. O W é igual a A13, A23, A33.
Claro que isso aqui é uma homenagem à matriz AIJ, né? Se eu fizer isso, eu posso escrever assim, ó, U é igual a A11 é 1 mais A21 é 2 mais A31 é 3, V é igual a A21, A12 é 1 mais A22 é 2 mais A32 é 3, e W é igual a A13 é 1 mais A23 é 2 mais A33 é 3. E agora eu escrevo, substituo cada um deles aqui em ômega de U, VW, uso o que está escrito aqui e chego numa fórmula. Eu não sei se eu faço, porque eu fico com medo de ofender a inteligência de vocês fazendo a conta que vocês, obviamente, são capazes de fazer sozinhos. Mas acho que eu vou fazer porque eu não sei a fórmula de cor. Vou apagar as propriedades que eu sei de cor. Por algum estranho motivo, para mim é mais razoável saber essas propriedades de cor. Elas fazem mais sentido para mim do que a fórmula. Então, agora, vamos calcular ômega de U. Bom, vamos botar esse cara daqui, então é igual a ômega de A11 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3. A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3. A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Bom, vamos tentar economizar algumas coisas, né? Só vai valer, é claro, quando eu vou pegar, aqui abrindo, né, eu vou pegar uma dessas parcelas aqui, uma dessas, cada uma vai dar um termo. Então, em princípio, eu teria 3 vezes 3 vezes 3, 27 caras aqui. Só que, se eu escolher aqui o cara que tem o E1, não adianta eu escolher aqui um cara que tem E1, que vai dar 0. Vai ter 2 caras linearmente dependentes. Também não adianta mais escolher o E1 aqui. Então, se eu escolher o E1 aqui, só tem 2 possibilidades aqui, e aí só sobra uma aqui. Então, na verdade, só tem 6 termos. Então, o primeiro, vamos fazer assim, ó. Escolhendo o E1 aqui, esse A11 sai. Digamos que eu escolha o E2 aqui, A22 aqui, aí eu tenho que escolher o E3 ali, A33. Aí eu tenho ômega, vou deixar assim, E1, E2, E3, isso aqui é 1. Depois, escolhendo ainda o E1 aqui, eu vou ter A11, aí eu posso escolher o E3 aqui, A32, e aí eu tenho que escolher o E2 aqui, ômega de E1, E3, E2, esse cara é menos 1. Mas, aí agora se eu escolher o E2 aqui, então eu vou ter A21, digamos que eu escolho o E1 aqui, A12 aqui, aí eu tenho que escolher o E3 lá, A33, ômega de E2, E1, E3. Esse cara também é menos 1. Escolhendo o E2 aqui de novo, A21 aqui. Agora eu tenho que escolher o E3 aqui, A32 aqui, e o E1 lá, A13, ômega de E2, E3, E1. Faltam 2. Né? Então agora escolhendo o E3 aqui, A31, o E1, A12, o E2, A23, ômega, G3, E1, E2,
Aqui vai ter A3, 1, U2, A2, 2, 3, ômega de E3, E2, E1. Então agora é só botar o sinal certo. Esse daqui vai ser 1, esse daqui tem o E3 trocado com E2, é menos 1, esse aqui o E2 trocou com E1, menos 1, esse aqui o E1 trocou com E2, depois trocou com E3, então é 1. Esse aqui o E3 trocou com E2, depois trocou com E1, é menos 1. Acho que tem menos 1 a mais. Ah, não, esse aqui trocou 2 vezes. E aqui o E3 trocou com E1, é menos 1. Então, colocando os sinais, é essa fórmula. Essa fórmula tem até uma maneira tradicional a gente decorar ela, né? Aliás, quando vocês fizerem o curso de álgebra linear 2, vocês vão ter no primeiro teste uma pegadinha que é fazer essa mesma coisa para determinante 4x4. Bom, aqui é o A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Aí uma maneira de você repetir A11, A12, A13 aqui, A21, A22, A23 aqui, e aí pegar essas daqui com sinal positivo e essas daqui com sinal negativo. Fazer esses produtos assim funcionam. Tá 6 produtos. Se você fizer, vamos dizer, pensando que o determinante 4x4 seria parecido, você teria 4 caras aqui, 4, 4 e 4. Então teria 4 a quarta em princípio, mas na verdade é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então seriam 24 caras. E quando você faz a mesma coisa aqui com 4x4, repetindo as 3 primeiras, dá muito menos parcelas do que deveria. Não pode funcionar. Bom, mas vamos nos concentrar nisso aqui. Tem uma série de exercícios chatérrimos não, mas de verificação, que são os seguintes. Na verdade, até que eu roubei um pouco, porque eu pensei assim, bom, deve existir essa função volume com sinal. A partir desse pressuposto, deve existir essa função volume com sinal. Em existindo uma tal função, ela tem que ter as propriedades que eu listei. E em tendo as propriedades que eu listei, ela tem que ter essa fórmula. Em vez de a partir da fórmula e provar, né, o movimento natural, provavelmente o movimento histórico, é você vai resolver o sistema 3x3, vai lá as contas e chega naquela fórmula, nessa aqui. E aí leva 200 anos, um pouco mais, 250 anos, para chegar à conclusão de que esse bicho aqui tem alguma coisa a ver com volume. O que eu fiz foi dizer, não, vamos procurar uma coisa que tem a ver com volume. Então, se tem a ver com volume, mas tem que ter um sinal, talvez um pouco, tem que ter aquelas propriedades, e a partir das propriedades eu fiz a conta e cheguei na fórmula. Mas eu não provei que realmente aquela função volume, que se existir tem que ser essa, tem aquelas propriedades. Então, vamos dizer, agora a coisa honesta é dizer, bom, agora pega essa fórmula aqui e prova que ela tem aquelas propriedades. Isso não é um bicho de 7 cabeças.
Uma observação que pode ser útil na hora de provar é o seguinte, é que eu coloquei como primeira propriedade que o V dado LD implica ômega de U VW igual a zero. Isso é uma propriedade meio chata de verificar algebricamente aqui na fórmula. Mas essa propriedade, ela implicou, né, eu usei essa propriedade e as outras para concluir essa propriedade linha, é que trocando a ordem de 2, troca o sinal. Essa é uma propriedade talvez mais simples de verificar na fórmula. E o interessante é que na presença das outras propriedades, se eu colocar essa daqui no lugar dessa, eu deduzo essa. Vamos observar. Eu vou apagar a fórmula e vou deixar para vocês esse exercício, que é, usando a fórmula, verificar que cada uma das propriedades é válida. Por exemplo, multiplicar por t não é muito difícil, né? Porque se você multiplicar por exemplo, esse vetor aqui por t, em cada uma dessas parcelas aqui tem um e somente um desses três números. Então tem t, vai ter t em cada uma delas, vai ser multiplicado por t, por exemplo. Também, se você somar aqui esse cara com B11, B21, B31 aqui, também a soma aqui vai para cada uma das parcelas, distribui e também funciona facilmente. Não é um bicho de 7 cabeças. Essa de trocar a ordem de 2, troca o sinal, ela economiza muita coisa. Imagina que a gente coloque as propriedades assim, ômega de U de V UW igual a ômega de W V U igual a ômega de U W V igual a menos ômega de U VW. Quer dizer, se aqui a gente trocar a ordem de quaisquer dois, troca o sinal. Colocar como segunda ômega de TU VW igual a T ômega de UVW. Como terceira, ômega de o 1 mais o 2 VW igual a ômega de 1 VW mais ômega de 2 VW. E como quarta, ômega de E1, E2, E3 igual a 1, até economizei, pelo seguinte, eu não preciso botar que ômega de U TVW é igual a T ômega de UVW. Por quê? Porque ômega de U TVW, eu uso a propriedade 1, isso é menos ômega de TV UW. Agora eu uso a propriedade 2, isso é menos T ômega de VUW, agora eu uso a propriedade 1 de novo, isso é T ômega de UVW. Então, colocando essa propriedade 1 assim, então, vamos mostrar aqui que se com essas propriedades, está claro que o T, TV, TW vai dar, aqui mesma coisa, né? Se, em vez de ter o 1 mais o 2 VW tiver ômega de U, V, W1 mais W2, eu primeiro troco a ordem, usando a propriedade 1, troco o sinal, aí depois eu uso essa propriedade 3, depois eu destroco a ordem. E é claro também o seguinte, que se um deles for combinação linear
dos demais, aliás, primeiro de tudo, eu vou provar o seguinte, que se tiver 2 repetidos, essa é boa, eu vou usar um superpoder, vou ficar impressionados. Olha só, imagina que eu tenha ômega de UW. Isso daqui é menos ômega de UW, porque com super velocidade, quando eu passei daqui para cá, eu troquei esse U com esse U. Trocando o U com o U, o sinal troca. Então dá menos. Bom, mas como nós estamos aqui nos reais, nos complexos, o único número que é menos ele é o 0. Então, ômega de U, UW é igual a 0. A mesma coisa, UVV, UWV, é 0. Então, agora imagina que eu tenha, digamos que o W seja combinação linear de U e V, quer dizer, que eles sejam linearmente dependentes. Então, aqui, dá SU mais TV. Usa lá as propriedades, ó, esse aqui vai ser S ômega de U VU mais T ômega de U VV. Isso é 0, que tem 2 repetidos. Então, quando um é combinação linear dos outros, vai dar 0. Então, eu posso usar essas propriedades no lugar daquelas que eu enunciei. Eu enunciei aquelas porque elas me parecem mais geométricas. Isso aqui mais econômico. Então, usando essas propriedades, o exercício pega a fórmula que a gente deduziu e mostra que aquela função dada por aquela fórmula satisfaz aquelas propriedades. Bom, e essa função é chamada determinante. Então, quando você tem a matriz, A1, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, determinante dessa coisa aqui, ou a matriz com os parênteses retificados, por definição, A11, A22, A33, menos A23, A32, menos A12, A21, A21, A33, menos A23, A31, mais A13, A21, A32, menos A22, A31. Essa é uma outra maneira de... Aliás, essa é uma outra fórmula interessante, que na verdade, essa fórmula aqui, ela está mais ou menos embutida na conta que eu fiz. Quando você faz ômega de A1 é 1, mais A21 é 2, mais A31 é 3, A12 é 1, mais A22 é 2, mais A32 é 3, A13 é 1, mais A23 é 2, mais A33 é 3. Você sabe que quando você pega esse daqui, você pode fazer esse vezes esse, quer dizer, você tem aqui A1, aí você tem ou A22, A33, que aí dá positivo, ou você escolhe esse daqui com esse daqui, e aí você trocou, olha, você pegou E3 e E2, então é menos... Quer dizer, como se você dissesse, eu escolho esse,
com esse dá positivo. Esse com esse dá negativo. Então é esse vezes esse aqui. Depois, quando você pega o A21 aqui, o E2, aí se você pegar E1, E3, que seria a primeira escolha, talvez natural, já tem uma troca. Então aqui só o fato de pegar o E2 aqui já tem uma troca. Então aqui se você pegar A1, 2, A3, 3, vai dar negativo. E se você pegar A3, 2, A1, 3, dá positivo. Eu peguei aqui o A21, aí peguei A1, 2, A3, 3. Vamos dizer, aqui é uma outra, vamos dizer, uma forma alternativa dessa daqui, que é pegar nessa coluna, aqui eu fiz pegando a linha. Aliás, isso vai ser uma outra propriedade importante e que sai algebricamente. É que se você trocar aqui, transpuser a matriz, trocar as linhas pelas colunas, jogar esse para cá, trocar esse com esse trocar com esse trocar com esse, vai dar o mesmo determinante. Todas essas propriedades podem ser provadas algebricamente na mão. Aqui, quer dizer, aqui na verdade estou fazendo uma forma alternativa, que é essa daqui. E aí, se eu pegar aqui o A31 com esse daqui, se eu pegar agora o A1, 2, A2, 3, significa pegar o E3, trocar com o E2, depois trocar com o A1. Então esse aqui sai positivo. E menos o A2, 2, A1, 3. Seria fazer a troca do E1 para E2. Quer dizer, seria só ter feito a troca do E3 com o E1. Isso se traduz em que vocês verifiquem o seguinte, aqui essas fórmulas, isso se traduz da seguinte maneira. Primeira coisa, então, organizando a demonstração, né? Então, exercício. Aliás, podia ser o teste de amanhã. Só fazer esse exercício. Exercício. 1. Prove que função det, definida dessa maneira, pelas coordenadas, det de u dw igual a 1 definida pela fórmula, essa fórmula daqui, satisfaz as propriedades 1 a 4. Essas últimas que eu dei são mais simples. Deve ter uma maneira esperta de uma ordem certa de fazer, para não fazer muita conta. Então, primeira questão. Segunda, prove que determinante de A1, A21, A31, A12, A22, é igual ao determinante de A1, A12, A13,
3. Terceira, prove que esse negócio de mandar vocês provarem, eu falei para vocês que nós, professores de matemática, temos uma conta conjunta, nós usamos para pagar as dívidas que nos contraem com os outros. Mas se vocês estão estudando matemática, vocês começam a se tornar também sócios dessa conta, de maneira que vocês têm que pagar suas próprias dívidas. As coisas que vocês aprendem de matemática, vocês mesmos têm que ser capazes de provar sozinhos. Um pouco parte disso. Essa fórmula aqui, ó, que A1, A21, A31, isso aqui é igual a A1, A22, A23, menos A12, A21, A12, A32, A13, mais A31, quer dizer, você pega esse cara daqui, risca essa linha, essa coluna, multiplica por esse determinante. Esse daqui você risca essa linha, essa coluna, multiplica pelo determinante. E sobra aqui. Esse daqui risca essa coluna, essa linha, multiplica por esse determinante. Esse sinal, aliás, tem uma maneira simples de guardar, ele é menos 1 elevado à soma dos índices aqui. 1 mais 1 é 2 é par, 2 mais 1 é ímpar, 3 mais 1 é par. Uma vez que você provou isso, você vai provar que vale a mesma coisa também assim, né? Se você pegar aqui, em vez de fazer o desenvolvimento por essa coluna, você pode fazer por essa linha, já que vale a propriedade 2. Também você pode, em vez de fazer o desenvolvimento pela primeira coluna, pode fazer pela segunda. Por quê? Porque o determinante aqui assim, vou pintar esse de amarelo, é igual ao mesmo determinante com os amarelos aqui, trocado com esse branco aqui, vou deixar esse aqui de azul, só que com o sinal trocado. Só que o sinal trocado, se você olhar para aqui o índice, ó, em vez de você bota aqui, ó, menos 1 elevado a 1 mais 1, aqui você põe menos 1 mais menos 1 elevado a 2 mais 1 a 2, 1, e aqui você põe mais menos 1 elevado a 3 mais 1. Então aqui quando você troca a ordem, troca o sinal. Só que se você fizer o mesmo desenvolvimento por aqui, riscando essa coluna, essa linha, depois essa coluna, essa linha, essa coluna, essa linha, o índice aqui, em vez de ser, por exemplo, 1, 1, é 1, 2. Então, naturalmente, o sinal aqui sai trocado. Aqui, em vez de ser 2, 1, é 2, 2. Então, sai trocado. 3, 1, 3, 2, sai trocado. Então, na verdade, você pode fazer o desenvolvimento por qualquer linha, por qualquer coluna. Então, na verdade, vou só desenhar
que o resultado é o seguinte: o determinante dessa matriz aqui, você escolhe uma linha ou uma coluna, por exemplo, essa linha daqui, aí você pega esse cara, o sinal dele, ó, ele é 3, 1, então o sinal dele é positivo, 3 mais 1, 4. Aí multiplica pelo determinante dessa matriz. Esse daqui é 3, 2. 3 mais 2, 5, menos 1 elevado a 5, menos 1. Multiplica pelo determinante dessa matriz aqui. E esse aqui é 3, 3, sinal positivo, multiplica pelo determinante dessa matriz. E dá o determinante também. Então, exercício, provar todas essas propriedades. Você pode fazer com mais conta ou menos conta, dependendo quanto você está disposto a parar para pensar. Às vezes você diz, não estou com saco de pensar, vou fazer essa conta. Gasto meia hora fazendo a conta, eu pensei que para pensar para fazer em 5 minutos, eu tivesse que pensar 1 hora, não é econômico. Mas talvez seja, tem uma coisa que pode ser econômica, é o seguinte, é porque eventualmente a gente vai ter que provar essas propriedades para determinantes N por N. Matrizes N por N vão ter um determinante assim. E aí já talvez seja econômico você passar 1 hora pensando, para em vez de fazer meia hora de conta, em vez de fazer 6 horas de conta. Ou você pode dizer, não, eu passo 1 hora programando e mando o computador fazer um centésimo de segundo de conta. Bom, então, vamos, de alguma maneira, enfatizar mais as propriedades geométricas do determinante. Uma coisa importante dessas propriedades é o seguinte, nenhuma dessas propriedades aqui que eu enunciei depende do determinante. O determinante de E1, E2, E3 é igual a 1. Mas, na verdade, vocês veem que no final das contas ele saiu como um fator comum. Eu tinha lá, fiz a conta, saíram 6 parcelas, cada uma com um sinal, e todas elas estavam multiplicadas por esse determinante aqui. Então, se ele fosse, em vez de 1, fosse π, simplesmente todos os determinantes ficariam multiplicados por π. O que é bastante razoável. Quer dizer, imagina que, sei lá, a gente tem aqui em cima da mesa um microfone. Vou mostrar aqui para a câmera. Temos aqui esse microfone. Ele custa, sei lá, então que custa R$200. Outras coisas custam, sei lá, a caneta aqui custa, sei lá, quantos reais, o microfone que está aqui, R$20, o giz, cada coisa tem o seu preço em reais. Se você faz uma mudança de unidade para dólar, basta você dizer, ó, esse aqui que vale R$15, na verdade vale $5, então você já sabe que todas as outras coisas estão convertidas em dólar automaticamente pela mesma cotação. A mesma coisa é dizer, esse negócio daqui, se você der uma unidade de volume em metros cúbicos, uma coisa que tem três vezes uma que tem 1 metro cúbico, 3 metros cúbicos. Se essa que tem 1 metro cúbico tem, sei lá, quantos pés cúbicos, então uma que tem 3 metros cúbicos terá 3 vezes o número de pés cúbicos. Então é a mesma coisa aqui. Quer dizer, se eu mudasse o valor disso para um certo número, todos os volumes estariam mudados. É a escolha da unidade de volume.
Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Aliás, quer dizer, se isso aqui, se eu dissesse que o volume disso aqui é zero, fosse zero, tudo dava zero, né? O interessante é o seguinte, imagina que eu pegue uma base qualquer, ε1, ε2, ε3, e escreva todo mundo nessa base. Então eu pego U igual a A11, ε1 mais A21, ε2 mais A31, ε3, V igual a A12, ε1 mais A22, ε2 mais A23, ε3, 32, ε3, W igual a A13, ε1 mais A23, ε2 mais A33, ε3. O que vai acontecer se eu calcular o determinante de UVW? Se eu não usar a última propriedade, já que aqui eu não tenho E1, E2, E3, mas eu simplesmente fizer a mesma coisa que eu fiz, escrever, substituir isso aqui no lugar do U, isso aqui no lugar do 3, isso aqui no lugar do W, fizer as contas, vê se não é claro. Isso aqui vai dar o determinante dessa matriz A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, vezes o determinante de ε1, ε2 e ε3. Porque onde se lia E1, E2, E3, lê-se agora ε1, ε2, ε3, aquela conta é toda igualzinha. Então, primeira coisa é o seguinte, olha. Se três vetores linearmente independentes, eles formam uma base. Então, eu posso escrever quaisquer três vetores com combinações lineares deles. Se o determinante em três vetores linearmente independentes fosse nulo, se aqui fosse zero, o determinante de quaisquer três vetores seria zero. Em particular de E1, E2 e E3. Então, não só o determinante é zero quando os três vetores são linearmente dependentes, como ele não pode ser zero se os vetores forem linearmente independentes. Se você tiver agora eu estou usando, atenção, eu estou usando o termo determinante para duas coisas diferentes, né? Quando eu tenho uma matriz, eu chamo de determinante da matriz aquela fórmula. E ao mesmo tempo eu estou chamando de determinante dos três vetores, esse que eu chamei de ômega dos três vetores. Esse ômega de UVW, eu agora estou chamando de determinante de UVW. Então, o determinante, ele é zero sem somente se os vetores são linearmente dependentes. Tem uma coisa aqui também, o determinante do produto de matriz, eu acho que eu tiro daqui, hein? Eu vou fazer o produto, não sei se eu faço o produto de matriz agora, não vou fazer. Mas, basicamente, daqui sai a fórmula que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Então, aqui quem já ouviu falar nisso e tal, pode fazer esse exercício. Prova a partir daqui que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Mas, então a gente tem essa propriedade aqui, que na verdade,
o determinante ele é determinado pelo seu valor em quaisquer três vetores linearmente independentes. Quer dizer, sai daqui isso. Se eu soubesse, em vez de saber quanto vale o determinante de E1, E2, E3, que vale 1, eu dissesse, ó, o determinante de Y1, Y2, Y3 está valendo tanto, então eu sei o determinante de todos os outros. Na verdade, quer dizer que eu poderia, na verdade, dizer assim, bom, o determinante é, dentre as medidas de volume possíveis, aquela que, quando eu meço a base canônica na ordem E1, E2, E3, dá 1. Mas se eu quiser uma outra medida de volume possível, eu tenho duas maneiras. Ou eu mudo o volume da base canônica para qualquer coisa, ou eu escolho uma outra base para servir de unidade. Podia pegar a Y1, Y2, Y3 e dizer, não, essa daqui que vai valer 1. Uma coisa assim. Repara, de qualquer maneira, tem uma coisa legal também aqui, né? Vou deixar isso aqui assim por hora. Agora, tem uma coisa, eu queria também discutir uma coisa que é mais delicada, é o sinal do determinante. A gente admitiu um sinal, chegou numa forma, vocês vão provar em casa que aquela forma realmente corresponde às propriedades que eu enunciei no começo, então nós temos uma fórmula de volume com sinal. Tá dado. Agora, o que a gente pode dizer? Quando é que o sinal é positivo e quando é que ele é negativo? Pega três vetores linearmente independentes, numa certa ordem. Sei lá, assim. UVW. Determinando esses três aqui, UVW nessa ordem, é positivo ou negativo? Positivo. O que será? Tem um tal de regra da mão direita, a famosa regra da mão direita, mas vamos talvez tentar entender isso melhor, né? Tem uma... Vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que você tem três vetores, U de T, V de T e W de T, que variam com o tempo, eles podem mudar com o tempo. Então, esse aqui vai ser A11 de T, A21 de T, A31 de T. O segundo vai ser A12 de T, A22 de T, A32 de T. O terceiro vai ser A13 de T, A23 de T, A33 de T. Vamos olhar para o determinante como função de T. Bom, nós já sabemos um pouco de cálculo, um pouco de limite, funções contínuas. Observa que se o U, V e o W variarem continuamente com T, o U vai se mexendo, o W vai se mexendo, o V vai se mexendo continuamente, então esses números aqui têm que variar, essas funções todas aqui, essas 9 funções aqui têm que ser contínuas. O determinante de U de T, V de T, W de T, determinante de U de T, V de T, W de T, é contínuo se A e J de T forem. Se cada uma dessas aqui for contínua, esse determinante ele é o quê? Ele é soma de produtos de funções contínuas. Então é uma função contínua. Varia continuamente com o tempo.
Então, olha só, imagina que eu tenho aqui três vetores, o 0, V0, W0, e aqui três vetores, o 1, V1, W1. Imagina que no tempo 0, eu estou assim, e no tempo 1 eu estou assim. Eu estou colocando zero aqui para a gente enxergar melhor. Claro que os vetores, você poderia sempre colocar todos no zero. Imagino que esse determinante aqui, como a gente acha que deve ser, seja maior que zero e que esse determinante aqui de um W1 seja menor que zero. Se eu deformar continuamente esses três, até eles virarem esses três aqui, o determinante, que é uma função contínua, ele vai passar de um valor positivo para um valor negativo. Então ele vai ter que se anular. Quer dizer que, alguma hora, eu atravesso, quer dizer, na verdade, o meu paralelepípedo vira pelo avesso. E para isso, em algum momento, esses três vetores têm que ser linearmente dependentes. Então, eu poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que duas bases, porque três vetores linearmente independentes de R3 são uma base. Então, duas bases de R3 têm a mesma orientação. Se eu puder deformar continuamente uma na outra, sem que em algum momento o que eu tenho deixa de ser base. Quer dizer, eu mantenho, imagina o seguinte, que U de T, V de T, W de T seja linearmente independente para todo T. Digamos, para todo T pertencente a zero. Então, no tempo, elas variam continuamente e isso aqui, esses três vetores se mantêm linearmente independentes para todo T. Então, se mantém linearmente independente para todo T, o determinante não pode trocar de sinal. Quer dizer que se duas bases, se essa definição de ter a mesma orientação, para adotar essa, ela implica que duas bases que têm a mesma orientação, o determinante tem o mesmo sinal. E será que vale a recíproca? Será que se o determinante, isso deve ser mais difícil, né? Supõe que eu tenho aqui uma base e aqui outra base. Aí eu calculo o determinante desses três vetores na ordem, as duas bases ordenadas, claro. Calculo na ordem que está aqui, dá um sinal, calculo na ordem aqui, dá o mesmo sinal. Será que eu consigo deformar uma na outra sem perder a independência linear em nenhum instante, de maneira contínua? Não, a questão eu sei que se eu tiver duas bases, eu deformo uma na outra continuamente, sem perder a independência linear, então o determinante tem o mesmo sinal. A recíproca que eu estou perguntando é, se o determinante tem o mesmo sinal, será que eu consigo fabricar a deformação? A resposta pode ser nem sempre, o que seria uma pena, ou sempre. Porque se for sempre, significará o quê? Que são coisas equivalentes. Se poder deformar uma base na outra sem perder a independência linear seria equivalente ao determinante ter o mesmo sinal. Seria uma boa questão eu deixar vocês irem para casa pensando nisso. Mas eu acho que eu vou esboçar a
demonstração de que isso é verdade. Então, vamos ver. Imagina o seguinte, então, que aqui você tem uma base. Vou começar com bases ortonormais, tá? Pensa assim, ε1, ε2, ε3, uma base ortonormal. Vamos pegar a base canônica. E1, E2, E3. Essa aqui está bonitinha, mas pode ser que ela não seja assim, sei lá, pode ser que o ε3 seja para cá, ou alguma outra coisa assim, né? Agora, o ε1 na verdade está aqui, saindo da origem em algum lugar. Então, eu posso fazer rotações no espaço, e quando eu rodo em torno de algum eixo, eu não mexo nem com os tamanhos, nem com os ângulos. Então, a base ortonormal continua ortonormal. Então, eu posso pegar aqui, ó, o E1, o ε1 está aqui. Bom, se o E1 for igual ao ε1, ótimo, já está resolvido. Bom, depois pensamos no caso se o E1 for igual a menos o ε1, eu rodo algum outro. Mas pensa assim, numa situação em que eles sejam, um não seja múltiplo do outro. Então tem o plano gerado pelo E1 e pelo ε1, eu pego um eixo perpendicular a ele e rodo o espaço todo, rodo essa base toda aqui, até o ε1 cair em cima do E1. Então eu chego aqui assim. Quando eu estou nessa situação, o ε2 e o ε3, eles são perpendiculares ao ε1. O plano perpendicular ao ε1 agora é o mesmo plano perpendicular ao E1. Então eles têm que estar ambos no plano aqui do E2 e do E3. Então você vai ter uma situação assim, ó, o ε2 está aqui e o ε3 ou está para cá ou está para cá, nesse plano aqui. Ora, agora eu posso girar em torno do eixo do x, até o ε2 coincidir com o E2. Quando o ε2 coincidir com o E2, o ε3 só tem duas possibilidades. Ou ele ficou igual a E3, ou igual a menos E3. Então, acontece o seguinte, agora, ao longo desse processo todo, eu não perdi a independência linear, quer dizer, eu fiz uma deformação contínua, em que eu fui deformando ao longo do tempo esses três vetores, até de uma maneira rígida, né? Até que no final do processo de deformação, o ε1 caiu com o E1, o ε2 caiu com o E2, e aí o ε3 ou coincidiu com o E3 ou com menos E3. Ora, suponhamos que o determinante aqui fosse positivo. Ao longo desse processo, o determinante não pode ter mudado de sinal. Se ele não mudou de sinal, no fim eu não posso ter E1, E2, menos E3, porque o determinante seria menos 1. Então, o que eu estou mostrando é que se eu tenho, a menos do detalhe ali que eu deixei passar, eu acho que eu vou... se eu deixo para vocês cuidarem dele, mas a menos do detalhe de no começo o ε1 ser igual a menos o E1, mas a gente pode pensar nisso depois, eu consegui o quê? Eu tenho uma base ortonormal com determinante positivo,
eu consigo deformar essa base ortonormal na base canônica. Então, se eu tiver uma outra base ortonormal com determinante positivo, eu também deformo na base canônica. Ora, quem deforma, desdeforma. A transformação contínua que vai assim, ela pode voltar. Então, se eu deformo essa nessa e essa nessa, eu posso pegar essa, deformar nessa e depois desdeformar naquela. Então, se eu tiver duas bases ortonormais com determinante positivo, eu deformo as duas na base canônica. Se elas tiverem determinante negativo, eu deformo na base canônica só trocando E3 por menos E3, dá no mesmo. Se no primeiro caso eu tivesse o epsilon 1 tivesse caído, já tivesse nascido assim já, talvez uma maneira seja deixar ele aqui e rodar o aí, ó, você tem o epsilon 2, de qualquer maneira o epsilon 1 estão no mesmo eixo, então o epsilon 2 e o epsilon 3 estão no plano do E2 e do E3, eu rodo em torno desse eixo, faço o epsilon 2 cair aqui, e agora o epsilon 3 não pode estar aqui, porque se o epsilon 3 caísse aqui, o determinante no final seria negativo. Tá? Suponho que essa base aqui originalmente tem determinante positivo, mas para o meu azar o epsilon 1 já é menos o E1. Então eu rodei, só deixei o epsilon 1 parado, rodei até o epsilon 2 cair com E2. Como o determinante é positivo, eu não posso ter epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 aqui, senão o determinante é negativo. Então o epsilon 3 vai cair aqui no final desse processo. Aí eu rodo em torno do E2, 180 graus, do epsilon 2, tá? Aí, ó, o epsilon 1 cai aqui, o epsilon 3 cai aqui e ela cai em cima da base canônica. Então eu consigo deformar também na base canônica. Então, moral da história é a seguinte, até agora o que eu consigo provar é que se eu tiver uma base ortonormal com determinante positivo, eu vou rodando e faço ela coincidir com a base canônica. Automaticamente, se eu tiver uma outra base ortonormal que tem determinante positivo, eu rodo, ela cai também em cima da base canônica. Então eu posso vir com ela, rodo até ela cair em cima da base canônica e depois eu faço um movimento contrário, rodando o ângulo oposto ao que eu rodei até cair na outra base. Então duas bases ortonormais, se elas tiverem o determinante com o mesmo sinal, eu consigo deformar uma na outra. Eu digo que agora, se eu entendi o processo de Gram-Schmidt, eu sei fazer o resto. Porque olha só, o processo de Gram-Schmidt, digamos que a gente tem aqui três vetores assim, U, V, W. O processo de Gram-Schmidt, ele começa fazendo o quê? Ele pega o U e transforma, encolhe até virar o epsilon 1. Quando você encolhe o U até virar o epsilon 1, o tempo todo você é múltiplo de U. Então, qualquer múltiplo de U com V e W continuam sendo linearmente independentes e o sinal do determinante então não muda. Próximo passo. O próximo passo é o seguinte, ó. Você agora tem aqui no plano UV, tem o vetor aqui, que é ortogonal a U, e o que a gente faz, ó, o processo de Gram-Schmidt é o seguinte, ó, você
pega esse cara e pode andar com ele paralelamente. Você pega esse cara daqui, que é ortogonal a U, bota ele aqui. O V pode andar até virar esse cara daqui, ortogonal a U, ele anda no espaço gerado por U e V. Sem pisar no U. Então, o tempo todo, quando você anda com o V até aqui, os três vetores continuam linearmente independentes. Porque o W está aqui, o U está aqui e o V está se movendo no plano gerado por U e V. Vou recordar aqui o processo de Schmidt. Você pega o primeiro vetor U, o segundo é V. Pega no plano do quadro. O U virou epsilon 1. Vou botar o epsilon 1 aqui. Aqui tem o V. Agora você pega este cara aqui e troca o V por esse e depois pelo unitário dele. Ora, trocar o V por esse é a mesma coisa que fazer o seguinte, ó, você pode fazer isso assim, anda com o V até aqui e vira este aqui. Quando o V anda daqui até aqui, assim, o W está fora desse plano. Então, esses dois vetores, U e V, continuam formando uma base nesse plano e o W está fora do plano. Então, continuam linearmente independentes os três o tempo todo. Depois você encolhe o V até ele virar o epsilon 2. E o W está aqui. Agora você pega a projeção do W aqui no plano, que é esse cara, bota aqui assim, e anda com o W até ele virar este aqui. Também não perdeu a independência linear. E depois você encolhe ele. Então, esse processo, que no fundo é o processo de Schmidt, permite a gente transformar uma base qualquer numa base ortonormal por meio de uma deformação contínua em que o tempo todo você não perde a independência linear. Então, moral da história, tenho três vetores linearmente independentes com determinante positivo. Aí eu mando o Gram-Schmidt aqui e deformo os três numa base ortonormal com determinante positivo, porque eu não perdi a independência linear nunca. E depois, pelo método que eu fiz antes, eu pego essa base ortonormal e deformo na base canônica sem perder a independência linear. Então, se no fim das contas eu tenho isso, se eu tiver três vetores aqui com determinante positivo, três vetores aqui com determinante positivo, com certeza, vamos dizer, na ordem, né, eu posso deformar o primeiro no primeiro, o segundo no segundo, terceiro no terceiro, de maneira contínua, mantendo a independência linear o tempo todo. Então, é isso. E, vamos dizer, o que é a regra da mão direita, na verdade? Você tem dois vetores aqui. Então, a regra da mão direita, vamos dizer, eles vão ser os dois mais o terceiro vão ser linearmente independentes se eles se deformarem na base canônica. É claro que se dois estão aqui, 1, 2, bom, você abre assim, vira 1, é 2. O terceiro tem que estar aqui para cima. Então você anda desse para esse, tem que estar como 1 é 3. Então, você pode inventar a regra que você quiser, mas basicamente, pense isso. Três vetores estão com a orientação positiva, se der para deformar os três continuamente, sem perder a independência linear, sem virar pelo avesso, vamos dizer assim, na base canônica.
Então, esse é o significado do sinal do determinante. Normalmente, não são muitos textos de álgebra linear que se dão o trabalho de observar isso, porque é uma coisa meio... exige funções contínuas e coisas assim, mas acho que é uma coisa legal da gente saber. Bom, mais falando sobre determinantes. Alguém tem alguma curiosidade, alguma coisa que sempre quis saber sobre determinantes? Eu vou falar um pouco de matrizes e transformações lineares. Tem uma coisa semelhante, lembra que em R2, quando você tem uma transformação de R2 para R2, uma transformação linear, ela faz uma coisa mais ou menos assim. Ela pega um quadriculado, digamos aqui que você pega aqui um E1, E2 e transforma aqui em Epsilon 1, Epsilon 2. Então, esse reticulado aqui se transforma nesse reticulado. E essa transformação ela é dada assim: você pega x1, x2, que é x1 vezes 1, 0, mais x2 vezes 0, 1. Né? X1 é 1 mais x2 é 2. Esse cara é elevado em x1 Epsilon 1 mais x2 Epsilon 2, que são dados por suas coordenadas, A11, A21, isso aqui é a matriz A11, A21, A12, A22, multiplicada por x1, x2. É definição. Isso aqui igual a isso por definição. Então, a transformação que pega esse vetor E1 leva no epsilon 1, o vetor E2 leva no epsilon 2, e aí traça o reticulado a partir de E1 e E2, e leva cada ponto do reticulado, do correspondente no reticulado traçado a partir de epsilon 1 e epsilon 2, essa é a transformação linear que é dada dessa maneira. E que é dada por essa matriz. Então, o que a gente aprendeu em dimensão 2 é o quê? É que a razão entre a área de qualquer da imagem, você pegar uma figura aqui e olhar para a imagem dela aqui, a razão entre a área da imagem e a área original é igual à razão entre a área do paralelogramozinho aqui e o quadradinho aqui, que é a área do paralelogramozinho. Que no final, no frigir dos ovos, é o determinante dessa matriz, a menos do sinal. E o sinal tem a ver com o seguinte, ó, eu vou até trocar o lado aqui, vou botar assim, epsilon 1, epsilon 2, porque aqui a orientação é negativa. O sinal é para indicar o seguinte, é que esse negócio aqui, do lado de trás, era laranja. Então, na hora que mudou a orientação, o pano virou ao contrário e apareceu o lado laranja aqui assim. Então, para R3 é a mesma coisa. Quer dizer, você teria um E1, E2 ou E3 aqui, teria um negócio aqui, um trepa-trepa. Lembra daquele tempo? Vocês eram crianças? Trepa-trepa era aquele brinquedo da pracinha com uns canos de ferro. São vários, você sobe assim, tal, trepa-trepa. Então, aqui você é um trepa-trepa e a transformação linear é mais ou menos o seguinte, é como se o prefeito tivesse resolvido alegrar mais a cidade, chamou um arquiteto catalão,
tá? Uma coisa assim. E disse para ele, não, vamos mexer nas caras. Aí o arquiteto catalão disse, não, vamos fazer um trepa-trepa diferente. Se ele fosse meio catalão, se ele fosse muito catalão, ele ia fazer tudo torto mesmo. Mas ele só resolveu mudar os ângulos e tal, fazer as coisas meio inclinadas, os tubos também não são, vamos dizer, a base do reticulado não tem todos o mesmo tamanho, manteve uma certa regularidade, porque senão não ia conseguir. O cara lá da metalúrgica que ia ter que fazer, disse, não, pô, não complica demais a minha vida, senão não entrega. Então foi um acordo, fizeram um negócio assim, então trepa-trepa meio torto. A transformação linear é isso. Você pega E1, E2, E3, leva em ε1, ε2, ε3. E aí o que acontece? Se você pegar o volume, um sólido aqui, o volume, ele tem um volume. Na hora que ele se transforma aqui, ele vira um outro sólido, e a razão do volume dele aqui, o volume original, é exatamente o volume do paralelogramo dividido pelo volume do quadradinho, que no caso é 1. Então, a razão entre o volume da imagem e o volume original é o volume de ε1, ε2, ε3, que é o determinante da matriz da transformação correspondente, passando isso para R3. Ocorre ainda o seguinte, né? A exemplo do que a gente viu em R2. Vou fazer aqui em R2 e a gente extrapola para R3. Tem essa transformação aqui, dada por essa matriz, A11, A21, A12, A22. Aí, daqui para cá você tem também uma outra transformação, que pega aqui a base canônica, E1, E2, e leva em outra base, sei lá, ε1, ε2. Então imagina assim, tem essa transformação aqui, essa aqui tem a matriz B11, B21, B12, B22. Igual essa transformação A, essa transformação B. Ocorre que a transformação composta, BA, a matriz dela é o produto das matrizes. Imagina, vamos aceitar isso, a gente já viu, mas vamos sem discutir muito isso aqui. Então, essa composta, a matriz dela é o produto das matrizes. Ora, então se eu pegar uma figura aqui, mandar aqui e depois mandar o resultado, sei lá, bater aqui em algum lugar, virou? Se eu quiser a razão entre a área dessa e a área aqui, eu posso fazer a razão, posso fazer a área azul dividido pela área laranja, vezes a área laranja dividida pela área branca, isso dá azul pela branca. Só que a azul pela laranja é o determinante de B. E a laranja pela branca é o determinante de A. E a azul pela branca é o determinante de AB. Isso aqui é igual. Então isso aqui está dizendo que o determinante de AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Inclusive com o sinal. Porque se A e B, se as duas trocarem orientação, a composta restaurou, trocou e destrocou. Se uma trocar a orientação, outra mantiver a orientação, então a composta troca a orientação. Ou seja, pensando assim, uma virou pelo avesso, a outra virou de novo, então virou, desvirou, voltou para o lado direito. A mesma coisa vale para volumes, quer dizer, você tem aqui uma terceira coordenada, então você tem a transformação de R3 em R3 dada por uma matriz, o determinante da razão entre volumes.
E o sinal indica se manteve ou mudou a orientação. Depois você tem outro, dado por outra matriz, e o determinante diz a razão entre volumes e o sinal fala da mudança de orientação. A composta das duas é dada pelo produto das matrizes. Então, pelo mesmo motivo, a razão entre o volume aqui e o volume aqui é a razão entre o volume aqui e o volume aqui, vezes a razão entre o volume aqui e o volume aqui, que é o produto dos determinantes. Então, a única coisa assim é rever o meu caso 2 por 2, né, você tem aqui A11, A21, A12, A22, B11, B21, B12, B22. Imagina que você leva X1, X2 em X1, A1, A21 mais X2, A12, A22. E depois você vai levar esse cara em B desse cara. Ó, multiplicar esse cara pela matriz B é o mesmo que fazer X1, aí você aplica a matriz B nesse daqui, tá? Aplicar a matriz A nesse, dá isso aqui. Aplicar a matriz B, multiplicar a matriz B pela soma de dois vetores é multiplicar pelo primeiro e depois somar com o multiplicado pelo segundo. Multiplicar por x1 vezes isso é x1 vezes multiplicar por isso. Então isso aqui vai ser x1, B11, B21, B12, B22, A11, A21 mais x2, B11, B21, B12, B22. Isso é o produto das matrizes. Isso aqui vai dar x1 vezes A1, B11 mais A. A21, B12, aqui você vai ter A1, B21, mais A21, B22, mais uma coisa. O que é isso? É a primeira linha de B pela primeira coluna de A, dando o cara que vai multiplicar o primeiro cara aqui. Depois, a segunda linha de B, pela primeira coluna de A, vai dar esse outro cara aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, vai ser primeira linha de B pela segunda coluna de A, segunda linha de B pela segunda coluna de A, dando os caras aqui. Então, na verdade, eu posso dizer, isso é a definição do produto de matriz. Eu estou definindo. Na realidade, em vez de eu vir com a fórmula de produto de matriz e deu a fórmula de produto, eu posso dizer o seguinte: quando eu vou compor duas transformações lineares, cada uma dada por uma matriz, eu observo que o produto é dado pela multiplicação por uma certa matriz, e essa matriz eu defino como sendo o produto das matrizes. Na verdade, vamos inverter a lógica, em vez de dizer assim, produto de matriz é uma coisa que a gente conhece e, por acaso, quando eu faço a composta de duas transformações lineares, a matriz da composta é o produto das matrizes. Em vez disso, eu digo, não, eu tenho transformações lineares dadas por matrizes, e eu defino
o produto das matrizes como sendo a matriz da composta. Tá? O produto da matriz A pela matriz B é a matriz da transformação que eu obtenho compondo a transformação que é dada pela matriz A com a transformação dada pela matriz B. E aí, é claro, que fecha a conta, porque o determinante do produto tem que ser o produto dos determinantes, pelo argumento geométrico que eu dei antes. Então, acho que essa aula de hoje rende umas boas horas de estudo em casa para ver se convencer de que as contas realmente fecham, mas as ideias principais são essas.